vamos falar sobre discipulado. Nós vamos falar sobre uma igreja de pais e filhos. E eu gostaria então de compartilhar com vocês Mateus 28, de 18 a 20, que diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Vamos lá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui no versículo 19 diz o que, meus irmãos? Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. Portanto, vão e façam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, aqui o próprio Jesus está nos ensinando que nós precisamos fazer discípulos. Essa é uma chamada, essa é uma missão do Senhor. Sobra, pastor? Eu vou falar igual o pastor Jetro, hein? Ou vocês me ajudam a pregar, eu não prego, hein? Meu irmão, você está aqui para compartilhar comigo. Essa chamada de gerar discípulos é para mim e para você. Deus nos chamou para gerarmos discípulos. Deus nos chamou para gerarmos discípulos de Jesus. Essa é uma missão, essa é uma chamada. Fala assim comigo: para todos. Para todos nós. Se você é um cristão, se você é um filho, uma filha amada de Deus, você foi chamado para gerar discípulos. Se você está aqui na igreja, você foi chamado para gerar discípulos. Dá uma olhada para esse irmão e fala assim: meu irmão, essa é uma chamada para mim e para você. Deus tem algo especial para nós. Não é possível que aquilo que um dia fez na nossa vida não alcance outras pessoas. Porque um dia nós recebemos o maior presente que uma pessoa poderia ganhar. Nós recebemos de Jesus. E aonde o Senhor te colocou, ali é o lugar de você gerar discípulo. Aonde você trabalha, eu não trabalho. Deus deu esse trabalho para você. Aonde, jovem, você estuda, eu não estudo, eu já estudei. Ali Deus tem uma missão para você. Ali onde você está, Deus te colocou ali com um propósito e uma missão. Não é para você passar despercebido. Deus te colocou ali com um propósito e uma missão. De gerar, fala comigo, discípulos. De gerar discípulos para Jesus. E nós não podemos esquecermos disso. Discipulado é algo movimento. Então, por exemplo, assim, eu não posso pensar que discipulado, gerar discípulos, eu só gero aqui na igreja. Mas discípulos para Jesus, nós geramos aonde nós estamos. Então, aonde o Senhor te colocou, ali é lugar de você fazer a diferença. Ali é lugar de você falar de Jesus. Ali é lugar de você se posicionar. Ali é lugar de nós sermos modelo, de nós sermos exemplos. O Senhor nos chamou para gerarmos filhos para Ele. E esses filhos são para o Senhor, são dele. Nós somos chamados para isso. E nós somos chamados, fala comigo, em primeiro lugar, para discipularmos a nossa casa. Então, por isso que a primeira pergunta que eu fiz para vocês foi: quem aqui é pai e mãe? Porque sabe, meus irmãos, hoje muito tem se dito em que é dever da escola cuidar dos filhos, que é dever da creche cuidar dos filhos, que é dever dos pastores, que é dever dos líderes. E às vezes o pai e a mãe têm se
se colocado fora dessa responsabilidade, que é a nossa responsabilidade principal. O pai e a mãe, ele é o primeiro discipulador do pai, do filho e da filha. Então esse chamado de Cristo é para nós, é para mim e para você. Deus nos chamou. Eu sempre digo assim, que a principal missão de uma mãe é cuidar dos filhos. E hoje, eu pelo menos, não sei se com você foi assim, mas eu aprendi desde quando eu comecei a estudar, desde jovem, que eu tinha que ser independente. Quantas mulheres aqui ouviram que precisam ser independentes e que não precisam e não devem depender de homem nenhum? Só foi assim comigo? Só que não é esse o chamado de Deus para nós. O chamado de Deus para nós é gerarmos filhos e filhas que amem ao Senhor em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Porque depois disso, todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. E hoje o mundo prega que nós temos que ser independentes. Temos que ter o nosso salário. E aí a casa fica com quem? Os filhos ficam com quem? São delegados a outras pessoas que não são os pais. Então a sua principal missão, pai e mãe, é discipular os teus filhos. Porque do que adianta, meu irmão, nós gerarmos médicos, advogados, ou seja lá que profissão que for, distante do Senhor? Você pensa aqui comigo, ele é um grande médico, ele é um grande advogado, só que aí quando nós nos achegarmos no céu, nossos filhos não estarem lá. Qual é a alegria de um pai e de uma mãe? Nenhuma. Então a nossa maior motivação aqui nessa terra tem que ser de gerar discípulos. Tem que ser inculcar na cabeça dos nossos filhos que só tem um caminho, que só tem uma verdade. E essa verdade se chama Jesus. Eu queria que nós abríssemos lá Deuteronômio 6, de 4 a 9. Fale comigo, meu principal ministério. Mais forte, fale comigo, meu principal ministério. É a minha casa, os meus filhos e a minha família. Novamente, meu principal ministério, a minha principal missão é a minha casa, é a minha família. Rendida aos pés de Jesus. Só aqueles que creem aplaudem ao Senhor agora neste lugar. Aleluia! Aleluia! Essa é a nossa principal missão, a nossa principal chamada. É a nossa casa e a nossa família rendida aos pés de Jesus. Não há nada mais valioso na nossa vida que toda a nossa casa e a nossa família rendida aos pés de Jesus. Por isso que a palavra de Deus, com promessa na nossa vida, é que toda a nossa casa, que toda a nossa família seria do Senhor Jesus. Meu irmão, eu tomei posse dessa palavra. E eu dizia isso ao Senhor: toda a minha casa é do Senhor Jesus. Toda a minha casa é do Senhor Jesus. Eu tomei posse e não desgarrei dessa palavra. Meu irmão, você não pode desgarrar dessa palavra. Quando eu tive agora, há uma semana, nem isso, menos, lá em Londres, vendo a minha irmã adorando, louvando ao Senhor Jesus, comigo, com os meus pais e com os meninos que foram daqui de Junqueira, eu trouxe à memória aquilo que o Senhor já havia prometido há mais de 15 anos atrás. Foram mais de 15 anos orando pela salvação do Senhor Jesus, pela salvação do Senhor Jesus para toda a minha casa. Porque que graça, que satisfação para mim teria pastorear uma igreja, ter esse rebanho tão precioso que o Senhor tem nos dado, mas eu não ver a minha irmã lá no céu. Tem alguém da sua família que não está aqui, não está servindo ao Senhor Jesus? Tem alguém próximo de você que não serve ao Senhor Jesus? Essa é a sua missão. Essa é a sua chamada. Porque do que adianta nós ganharmos esse mundo inteiro e não termos a nossa família toda salva e rendida aos pés de Jesus? Então fale comigo, a minha casa e a minha família
são do Senhor Jesus. Mais forte, a minha casa e a minha família são do Senhor Jesus. Eu não abro mão, porque a minha casa e a minha família são do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você, meu irmão. A minha casa e a minha família, elas são do Senhor Jesus. Nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro? Do que adianta nós termos grandes conquistas, termos o melhor carro do ano, a melhor casa do ano, mas não termos a nossa família rendida aos pés do Senhor Jesus. Deuteronômio 6, de 4 a 9 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A minha, a nossa, a sua principal chamada é discipular a sua casa. É discipular a nossa família. E é discipular todos os que estão próximos a nós. Deus nos chamou, meu irmão, para nós resgatarmos os valores eternos. Fale comigo, Deus me chamou para resgatar os valores eternos. Fale comigo, eu sou um exemplo. Eu sou um modelo. Sabe, meus irmãos, não tem como nós discipularmos aqueles que estão próximos a nós. E não tem como nós discipularmos os nossos filhos se nós não formos um exemplo. Se nós não formos um modelo. Sabe, é muito lindo eu falar tudo que eu estou dizendo aqui para vocês. Só que quando chego em casa, eu não sou uma boa mãe. Só que quando chego em casa, eu não sou uma boa esposa. Então, o maior desafio da minha vida não é pastorear vocês. O maior desafio da minha vida é pastorear os meus filhos. É pastorear a minha casa. E esse é o principal chamado da minha vida. Aí eu tenho uma pergunta para você. Você é um exemplo? As pessoas podem olhar para você e querer ser como você? Porque tem gente que fala assim, não olha para mim não. Olha para Jesus. Meus irmãos, a única maneira das pessoas... Você já viu Jesus descer aqui na terra? Se você já viu, conta para mim. A única maneira das pessoas verem Jesus aqui na terra é através da minha e da sua vida. Porque Ele decidiu habitar em mim e Ele decidiu habitar em você. Ele poderia habitar nas flores mais lindas, no arco-íris, naquelas árvores tão lindas, né, que nós vimos há pouco tempo, os ipês. Ele poderia habitar naqueles pássaros lindos, mas Deus decidiu habitar em mim e em você. Então nós precisamos ser parecidos com Jesus. Nós precisamos nos parecer com o nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ser um modelo. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. E em segundo lugar, nós precisamos ser íntegros. Fale comigo, nós precisamos ser íntegros. E eu fui buscar no dicionário Aurélio o que é ser íntegro. E aí eu pesquisei e ela diz assim: a palavra integridade significa a qualidade ou estado de alguém que é íntegro, que possui conduta reta, ética, justa, honesta. A integridade é uma qualidade fundamental de um indivíduo e é essencial em todas as áreas da vida.
Uma pessoa íntegra é conhecida por manter seus valores e princípios em situações difíceis e por agir com justiça e respeito pelos outros. A integridade pode ser dividida em moral, física, social, intelectual e pessoal. A integridade é sinônimo de honestidade, retidão e imparcialidade. O que é integridade para nós trazermos de uma forma prática? É nós falarmos, aquilo que nós falarmos e aquilo que nós agirmos andarem juntos. Porque às vezes a gente fala algo, mas é muito distante do que nós vivemos. Então a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser, o apóstolo Paulo diz assim, que nós temos que ser como cartas vivas, conhecidas e lidas por todos. Fale comigo, eu preciso ser cartas vivas, conhecidas e lidas por todos. O que isso significa, meu irmão? Não tem como a minha filha me ver uma conduta e eu dizer para ela fazer outra. Não tem como eu dizer, filha, faça isso, e eu não faço nada. Então a primeira coisa que a minha filha vai ver é o que eu faço. E aí, se necessário, nós usamos palavras. Mas em primeiro lugar, nós temos que ser um exemplo. Nós precisamos ser um modelo. E nós precisamos ter essa integridade. Que é entrar em concordância aquilo que eu digo e aquilo que eu sou. Que é essa carta viva. E hoje nós ouvimos ali no Bambu, e eu também já tinha organizado aqui a minha mensagem, é o mesmo versículo que está lá em 2 Coríntios 3, de 1 a 3. 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Que diz assim: porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Nós nunca vamos fazer discípulos pela força do nosso braço. Nós nunca vamos conseguir gerar em nossos filhos, sejam eles naturais ou espirituais, se essas pessoas não verem Jesus na nossa maneira de agir, de pensar e de falar. Nós só podemos e só conseguimos gerar discípulos que se pareçam com Jesus, se antes nós nos parecermos com Jesus. Porque quantas pessoas nós já vimos assim? Eu ser crente como fulano? Eu que não quero ser crente. Mas a maior alegria que nós temos é quando alguém fala assim: meu irmão, como eu louvo a Deus pela sua vida, como eu avancei, como eu cresci sendo cuidada por você, sendo discipulado por você, porque eu vejo Jesus na sua vida, porque eu vejo Jesus nas suas atitudes, porque a sua maneira de dizer, a sua maneira de abraçar, a sua maneira de conversar, a sua maneira de olhar, tem tudo a ver com Jesus. Meus irmãos, as pessoas estão carentes de serem ouvidas. As pessoas estão carentes de serem abraçadas. As pessoas estão carentes de serem visitadas, de alguém se importar com elas. E Deus chamou uma igreja. Deus chamou a você e Ele chamou a mim para que nós possamos fazer a diferença nas pessoas que nos cercam. Deus nos chamou para nos importar com as pessoas.
Será que eu posso ouvir um amém? Que aqui tem homens e mulheres que se importam uns com os outros? Será que eu posso ouvir um amém e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser parecido contigo, Jesus? Meu irmão, não que nós já tenhamos alcançado algo, não que nós já sejamos perfeitos, mas nós corremos essa corrida e caminhamos cada dia mais, e somos aperfeiçoados dia após dia, dia após dia, a ser dia perfeito. As pessoas precisam olhar para nós e precisam chegar Jesus da nossa vida. Elas precisam olhar para nós e falar assim: nossa, eu não acredito. Olga, é você mesmo? Verdade, olha o que Deus fez com ela. Se Deus fez na sua vida, Ele pode fazer na minha. Esse é o Jesus que nós servimos, meus irmãos. Um Deus que transforma vidas, um Deus que transforma histórias. Esse é o Deus que nós servimos. Em terceiro lugar, primeiro nós aprendemos que nós precisamos ser exemplo. Segundo, nós aprendemos que nós precisamos ser íntegros. E em terceiro lugar, nós precisamos dar continuidade. Aquilo que Jesus fez em nós, aquilo que um homem de Deus e uma mulher de Deus investiu tempo, investiu cuidado, investiu discipulado na minha e na sua vida, não pode parar na minha vida. Eu sempre digo assim: um dia alguém cuidou de mim. Um dia alguém pegou uma Juliana cheia de sujeira, cheia de espinhos, e cuidou dessa ovelha. Um dia alguém cuidou de você. E esse discipulado, esse cuidado precisa dar continuidade. Tudo que Jesus faz da nossa vida, Ele faz com um propósito. Ele faz com uma missão. Então nós precisamos dar continuidade àquilo que Jesus faz na nossa vida, aquilo que Jesus nos ensinou. E o discipulado, ele nos ajuda numa caminhada de fé. Quantos aqui já foram discipulados e cuidados por alguém? Levanta a mão. Só esse tanto? O resto aqui nunca foi cuidado por ninguém. Levanta a mão, quantos já foram discipulados e cuidados por alguém? Ensinados por alguém? Meu irmão, fala para mim. Muitas vezes nós ouvimos só o que nós queremos. O que o discipulado nos ensina? Porque às vezes eu estou enxergando algumas coisas na Lê em que ela não está enxergando. Ela leva um susto assim, ela dá um pulo para trás e fala assim: é, pastora, é? Por quê? Porque o pai e a mãe é assim. Você já percebeu isso? Que nós como pais, nós enxergamos coisas que os nossos filhos não estão enxergando. Às vezes eu falo assim: Débora, por favor, filha, vamos arrumar esse cabelo. Não, mãe, tá ótimo, tá ótimo. Eu falo, olha no espelho. É verdade, mãe. Por quê? Porque nós como pais, nós enxergamos coisas que os nossos filhos não enxergam. E o discipulado na nossa vida é da mesma maneira. Eu me lembro que quantas vezes eu fui fazer discipulado com a minha pastora, eu vinha até chateada. Eu falava: Deus, verdade? É isso? E depois, no tempo, eu ia processando coisas em que a minha pastora me ensinou e me confrontou. E foi Deus na minha vida naquele momento, me curando, me encorajando, me ensinando, apontando coisas que precisava mudar na minha vida. Sabe, meus irmãos, nós viemos de uma cultura, às vezes, que nós pensamos que os bons amigos são aqueles que só nos elogiam. São aqueles que só falam coisas que a gente quer ouvir. E se falar uma coisa que você não gostou, não quero mais saber. Olha só, falou isso de mim. Meu irmão, tenha certeza que um homem e uma mulher de Deus, um pai e uma mãe, eles vão falar o que você não gosta de ouvir. Pensa só quantas vezes você como pai e como mãe, meu irmão, a gente fala mais sim ou mais não para os nossos filhos. Eu não sei você, mas eu falo muito mais não do que sim.
Mãe, quero comer salgadinho. Não pode. Mãe, quero comer refrigerante. Não é a hora. Não é. A gente o tempo todo está ali ensinando os nossos filhos o que deve e o que não deve ser feito. Por quê? Porque o pai e mãe que ama, ele corrige. Ele ensina. Ele diz. E muitas vezes até o nosso discípulo vai sair dali daquele momento e vai falar assim: nossa, magoei. Estou chateado. Mas, meus irmãos, passa um tempinho, né? A raiva passa e você entende que era o Senhor Jesus. Porque na nossa caminhada com Deus, meus irmãos, eu não sei você, mas nós somos confrontados pela palavra de Deus o tempo todo. O tempo todo nós somos confrontados pela palavra de Deus, porque Deus quer o nosso crescimento. Fala comigo: Deus quer o meu crescimento. Ele quer o meu amadurecimento. Fala comigo: Deus quer o meu amadurecimento. Quem que não gosta de confronto? Criança. Porque criança, você confronta ela faz bico, ela faz tromba, né? Ela fica chateada. Também não gosto mais de você, mãe. Também eu estou chateado. Samuel agora aprendeu a fazer bilhetinho. Aí ele faz bilhetinho e corre lá no meu quarto e entrega o bilhetinho. Aí eu vou ler o bilhetinho. Ele fala assim: não estou conseguindo andar porque machuquei o meu pé. E como que ele levou o bilhete? E às vezes a gente se porta assim, não é? A gente se porta assim com o discipulador nosso, com o líder de célula nosso. Não vou na célula hoje porque eu estou chateado. Meu irmão, essa é uma atitude muitas vezes infantil da nossa parte. Fale comigo: eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. E Deus vai usar pessoas nesse processo das nossas vidas. Deus vai usar pessoas. E às vezes nessa caminhada sua de discipulado, de discipular os seus filhos, discipular os seus filhos naturais, ou de discipular os seus filhos espirituais, você às vezes vai pensar comigo assim: mas eu não tive um bom pai, ou eu não tive uma boa mãe. Estamos falando agora da parte natural, dos nossos filhos naturais. Ou eu fui abandonado pelo meu pai, ou eu fui abandonada pela minha mãe. Ou nem tive pai, nem tive mãe. E às vezes, ou você teve, mas você foi órfão de um pai presente. Que estava ali, mas era só, na verdade a gente fala assim, de um pai que foi ausente. Ele estava ali como figura, mas não foi presente. Ou então você só recebia desse pai e dessa mãe relatórios negativos. Você não vai dar certo, você é um burro, você não vai vencer na vida, você não vai conquistar, nada na sua vida vai dar certo, você não vai conseguir se formar, você não vai se casar, a sua família não vai dar certo. Você não vai ter filhos bem-sucedidos. Eu não sei. Talvez você recebeu na sua vida tantos relatórios negativos. Ou talvez você nem teve pai. Ou talvez você nem teve mãe. Mas sabe, meus irmãos, nós decidimos que relatório nós vamos ouvir. Porque todos nós aqui, não tem ninguém aqui que não recebeu relatórios negativos. Não tem ninguém aqui que não ouviu de um patrão, ou que não ouviu de um amigo, ou que não ouviu de um pai, de uma mãe, relatórios negativos em que você não daria certo, em que você não iria vencer. Mas hoje nós estamos aqui porque nós servimos um Deus único e verdadeiro. E nós temos um relatório dos céus, que nós seremos mais e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos, porque nós temos o que a palavra de Deus diz que nós temos, e nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque nós não nos movemos pelo que nós vemos, mas nós nos movemos pelo que nós cremos, meus irmãos. E não são esses relatórios negativos que vão nos mover. Porque um dia todos nós aqui já ouvimos como a palavra de Deus nos ensina em Números.
De um dia 12 espias foram visualizar ali a terra. Quantos foram aqueles que trouxeram um relatório negativo? 10. Somente Josué e Caleb que disseram: a terra é boa. Meu irmão, de 12, somente 2 trouxeram relatórios positivos. Só que somente 2 alcançaram. Você vai ser aqueles que têm um relatório positivo? Ou você vai ser aqueles que têm um relatório negativo? Sei não. Acho que não vai dar certo. Acho que esse emprego não é de Deus não. Acho que não vai dar certo. Eu acho que não tem jeito essa minha família. Eu acho que não tem jeito esses meus filhos. Eles dão trabalho demais. Eles brigam demais. Eles discutem demais. Esse salário é uma miséria, não dá para nada. Meu irmão, muita gente queria ter o seu salário. Porque muitos estão desempregados. Quais são os relatórios que você tem ouvido? E quais são os relatórios que você tem dito? Porque às vezes nós recebemos tantos relatórios negativos. Só que está nas nossas mãos. Se nós vamos dar continuidade a esses relatórios positivos ou negativos. Porque às vezes a gente tem tantas desculpas. Porque o meu pai falou isso, porque a minha mãe disse aquilo. Meu irmão, eu sei que a sua dor foi difícil. As nossas dores, os nossos traumas são difíceis. Mas está nas nossas mãos se nós vamos dar continuidade ou não para esses relatórios. Porque eu quero gerar discípulos para Jesus, amém? Você quer gerar discípulos para Jesus? Está nas nossas mãos dar continuidade ao relatório vindo dos céus, para os meus filhos, para os seus filhos, para a sua casa e para a sua família. O relatório vindo do céu para a minha casa e para a minha família é que toda a minha casa seria do Senhor Jesus. O relatório vindo dos céus para os meus filhos e para a minha geração é que eles seriam poderosamente usados nas mãos do Senhor Jesus. E é isso que eu creio, que os meus filhos serão poderosamente usados nas mãos do Senhor Jesus. Quanto eu tenho investido do meu tempo para isso? Porque às vezes nós ali, eu tomo posse, eu creio que a minha casa é do Senhor Jesus, só que eu não oro pela minha casa, só que eu não jejuo pela minha família, só que eu não me posiciono diante dessa situação. Meu irmão, quando você quer algo na sua vida, você se move, porque discipulado é movimento. Então eu quero a minha família toda para Jesus. Nunca jejuei por eles. Meu irmão, eu creio que meus filhos vão ser poderosamente usados nas mãos do Senhor Jesus. Nem orar com eles você ora. Não, eu creio que Deus vai fazer. Aí tudo a gente transfere para Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos nos posicionar em Deus daquilo que o Senhor diz para nós, daquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos nos posicionar diante das notícias que o Senhor tem para a nossa casa e para a nossa família. Senhor, eu creio que a minha casa e a minha família é do Senhor Jesus. Eu vou buscar, eu vou segurar aqui nessa promessa e eu não vou desistir. Eu vou até o fim, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou estar ali. Não foi esse ano, eu continuo orando, eu continuo profetizando. Até quando? Até acontecer, até a minha casa ser salva, até os meus filhos forem libertos, até eu alcançar a promessa do Senhor para a minha vida. Fala comigo, eu não vou desistir. Eu vou permanecer. Eu vou gerar discípulos para Jesus. Deus te chamou, meu irmão, com um propósito e uma missão. Ser gerador de discípulos. Gerador de discípulos. Essa é a sua chamada, a principal chamada. Deus nos chamou para gerarmos filhos e filhas para Jesus. Esse é o convite do Senhor para nós.